Desde seu início no século XIX, a história da indústria de petróleo é marcada por grandes escândalos. A exploração do ouro negro gera lucros estratosféricos e, por consequência, provoca disputas violentas, golpes de Estado, guerras e corrupção. Só para ficarem duas das maiores petroleiras do mundo, PetroChina e Shell, ambas se envolveram em grandes escândalos nos últimos 2 anos. Na estatal chinesa, dirigentes acusados de corrupção. No caso da Shell, suspeita de suborno de autoridades na Nigéria. Vê-se que não importa serem elas controladas pelo Estado, como a PetroChina, ou privadas, como a Shell. Há mais de 100 anos tenta-se pôr freios à atuação das grandes empresas de petróleo, aparentemente sem sucesso definitivo. O cartel da americana Standard Oil, de John D. Rockefeller, por exemplo, só foi desmantelado em 1911 por ordem da Suprema Corte dos Estados Unidos, depois de ficar provado que os tentáculos da Standard dominavam o transporte de petróleo por ferrovias, outras indústrias e vários níveis do governo. No Brasil, a Petrobras, empresa ícone, está no centro do furacão do maior escândalo político-financeiro da história do país. Uma investigação revelou um esquema de lavagem de dinheiro de 10 bilhões de reais desviados dos cofres da empresa. Dinheiro suficiente para construir 200 mil casas populares. O escândalo envolve os maiores empresários de obras públicas do país, dirigentes da estatal e ainda nem entrou no campo minado de dezenas de políticos que teriam sido beneficiados pelas maracutaias. O que esse escândalo nos ensina? O que precisa ser mudado no Brasil para que fatos como esse não se repitam? A presidente Dilma disse que esse escândalo da Petrobras irá mudar o Brasil e as relações entre a sociedade, o Estado e as empresas privadas. Irá mudar mesmo e para onde? Isso vai depender de uma série de outras mudanças. Em primeiro lugar, a lei de compliance ou a lei que penaliza o corruptor, empresas corruptoras que corrompem empresas públicas e o governo, for definitivamente sancionada pela própria presidente. A lei de compliance ou a lei de combate ao corruptor é uma lei que penaliza toda a cadeia de produção envolvida num escândalo. Se a gente mora num prédio e nós contratamos uma empresa de engenharia para fazer uma reforma no prédio, vamos supor que nem toda a documentação que nós temos esteja adequada e um funcionário da empresa de engenharia que nós contratamos suborna um fiscal da prefeitura, nós seremos processados economicamente, a empresa contratante, que foi contratada por nós, vai ser processada criminalmente e economicamente. Então, a partir desse momento, de fato, nós teremos aqui no Brasil uma lei que o Brasil obrigatoriamente tem que ter, porque é signatário de acordos internacionais, para coibir a atuação do corruptor. Além da lei de transparência, que também temos no Brasil, e que foi aprovada porque somos signatários de acordos internacionais, que forçarão as nossas empresas a uma conduta mais adequada. Choca um pouco, no caso da Petrobras, é que essa empresa não tem um departamento de compliance. Independentemente da existência ou não da lei, uma grande corporação transnacional e de nível global como a Petrobras deveria ter um departamento de compliance, deveria ter políticas de compliance realmente críveis. Só pode mudar de duas formas. Ou a empresa é privatizada, porque uma empresa privada, se ela sofre problemas de fraude, ela fale. Ou essa empresa, que ela na verdade é de capital misto, o Estado detém, na verdade, quase 30% das ações, não é o majoritário, mas detém as preferenciais que lhe dão o poder de indicar CEO e VPs, vice-presidentes, presidente e vice-presidentes. A gente pode pensar em mantê-la dessa forma estatal, no entanto, devemos fazer um desenho de governança corporativa de tal forma a insular a burocracia da empresa de interesses políticos. No caso do Brasil, o governo é um governo de coalizão, onde os quadros das empresas estatais e mesmo dos ministérios, eles são escolhidos em função do partido político que apoia o governo. Isso pode mudar? Eu acredito que não, essa é uma restrição com a qual, em termos práticos, nós temos que trabalhar. No Brasil existe um presidencialismo de coalizão, onde nós temos vários partidos. A presidência da República tem muito poder, desde que ela tenha projetos e iniciativas, e ela precisa, de uma forma ou de outra, acomodar os interesses, distribuindo-se em cargos de confiança entre os partidos. A maior parte dos cargos de confiança são de funcionários de carreira.
Mas isso não quer dizer que eles necessariamente agirão de acordo com a mais proba conduta. Então, quanto menos máquina a gente tiver no Brasil, quanto menos Estado, menor a possibilidade de que esse Estado seja utilizado para fins privados. Cabe notar que em qualquer país do mundo há essa relação promíscua entre poder e mercado. No entanto, a nossa história econômica e social e política é a história de um capitalismo de Estado, de um Estado patrimonialista. Então nós temos que levar em consideração essa peculiaridade do Brasil e saber que para que o Estado brasileiro se modernize é necessário não só torná-lo cada vez mais profissional, mas de uma forma ou de outra, isso não significa privatizar, mas de uma forma ou de outra nós temos que isolar as empresas estatais que não podem ser usadas como máquina política. Falando português simples, essas empresas têm que ter autonomia para terem presidentes que sejam escolhidos no mercado de CEOs globais. Essa empresa tem que ter autonomia para ter VPs, vice-presidentes, que serão escolhidos por esse CEO, por esse presidente. Nos anos 70, aconteceram grandes escândalos de corrupção envolvendo multinacionais americanas que pagavam suborno para autoridades de outros países. E aí o Congresso americano criou a FCPA, a Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro. Essa lei vem sendo aplicada desde então, 1977, e puniu, na maioria, casos de empresas de petróleo que pagaram suborno no exterior. O cientista político Pasha Madhavi, com quem nós vamos conversar agora, que é da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, fez um levantamento detalhado de casos em 39 países, casos de corrupção envolvendo empresas de petróleo. E ele concluiu que a maioria dos casos se concentra nas empresas estatais de petróleo desses países, aonde não existem instituições políticas para controlar a corrupção. Hi, Dr. Madhavi. Tell us about your main conclusions in this work. Well, in this work, what I found is that, corruption is very widespread in the oil industry, but we see that some countries are more corrupt than others. So what I try to explain is why some oil producers are more corrupt than other oil producers. And what I found is that countries that have national oil companies that have the power to award contracts are also the countries that have the highest levels of corruption. The two cases that I found the highest levels of bribery in the oil industry are Nigeria and Iraq. And this certainly should come as no surprise to many who have studied this, that have seen really high levels of bribery in the Nigerian oil sector as well as the Iraqi oil sector. When you say the Iraqi oil sector, now or before? No, it's a good question. Most of the corruption that I found occurred during the Saddam Hussein era, in particular in connection with a program that the United Nations had called Oil for Food. So there were a lot of contracts that the Iraqi oil ministry and the National Oil Company gave away that were connected to bribes. What about the countries of the former Soviet Union? Yes, those are interesting. There is actually quite a spread. At the high end is a country like Uzbekistan and Turkmenistan. Those are both not very large oil producers. Of course, natural gas plays a role. Kazakhstan was also another that there were many cases of bribery, in particular surrounding one very large oil field, the Karachganak oil field. Azerbaijan as well. I did find much corruption, but in Eastern Europe, not as much. I didn't find a high level of corruption, but again, these are countries that don't necessarily have a lot of oil and natural gas. What about Latin America? Yes, Latin America is one of the areas where I did find less corruption in the oil industry compared to other regions. Of course, the exception is Venezuela, especially during the period of Hugo Chavez. Brazil, interestingly, falls just below the middle, so on the more transparent side in the oil sector. And those are really the two big cases. Mexico as well, in more Central America, Mexico as well, kind of a higher level of corruption than most countries. And again, here we see this directly involving Pemex, the Mexican national oil company.
Então, países que têm grandes recursos naturais não necessariamente vão conseguir sair do subdesenvolvimento. Em geral, estão fadados ao fracasso. Isso se chama, em economia política do desenvolvimento, a tragédia dos recursos naturais. Como é que a gente vê a Venezuela comparando a Noruega? O problema da Venezuela são instituições extrativistas ou extrativas. Naquele país existem instituições que não favorecem o investimento. Não houve pressão política, inclusive, por parte da população, para que os recursos do petróleo, lá no passado, nos anos 70, fossem investidos em educação, fossem investidos em políticas de inclusão social e econômica. O resultado disso foi uma tragédia política, porque a corrupção dos anos 70 e 80 foi sucedida pelo populismo econômico e social do chavismo. Por outro lado, a Noruega é um exemplo de um país que construiu um fundo soberano, onde todo recurso do petróleo é alocado nesse fundo e o país só tira o rendimento desse fundo para aplicar em ciência e tecnologia. O Brasil deveria pensar dessa forma. O Brasil não é nem Noruega e também não é Venezuela. Ainda bem, nós estamos no meio do caminho e temos oportunidades para não errarmos, como muitos países erraram no passado. Se a gente pegar a Nigéria, é um país desenvolvido? Não. Angola é um país desenvolvido? Cresce muito, mas a corrupção é endêmica? Não é. Se a gente pegar boa parte dos países produtores de petróleo, a grande maioria não é desenvolvido. Então, um grande problema, assim como diamantes de sangue, ou você ter recursos de mineração, não adianta ter a riqueza se você não tem instituições que incentivem a alocação produtiva dos recursos retirados por meio da extração dessas riquezas. In Brazil, there are only two cases, so a fairly middle level of corruption. This corruption did not occur in the upstream sector. And that is really the focus of my research. They have to do with the refining component. Tell us about this law, the FCPA in the U.S. This is the law that prohibits companies that are either based in the United States or have shares listed on a U.S. stock exchange. It prohibits them from bribing foreign officials. And a foreign official counts as any element of the government, but also importantly, any employee of a state-owned enterprise. So a national oil company counts as that. Now the penalty comes in the form of a monetary penalty, and it is decided according to a formula that has been set out by the Department of Justice and Securities and Exchange Commission in the United States. The penalty is proportional to the amount of bribe that was paid, but also to the amount of profit that would have been made or was made from a contract for which a bribe was paid. Now, interestingly, if you do not pay the penalty, this has never happened before, but if you do not pay the penalty, the SEC has the jurisdiction to freeze your stocks in the United States. Or most of the penalties in the oil sector, now we're talking about, are monetary penalties. Now, of course, the FCPA applies to all other economic sectors, not just oil and gas. What kind of penalties, what is the amount of money involved? One of the higher amounts of penalties is around $400 million, a penalty that was enacted against a couple cases. One interesting case comes from Iran, from a case in which both Statoil, that's Norway's oil company, and Total, a French oil company, were separately implicated for bribery in Iran. It's interesting to see that even though this American law has been applied, has been enforced a lot in the last 10 years, so many cases, there's still corruption. They still do the same thing. They know they're going to be caught, but they do it anyway. Why? Well, this is interesting. One of the issues with the FCPA and a number of other anti-bribery laws is that so many cases go unnoticed. One of a different study has found an estimate of around 7% of cases are actually prosecuted. And so that's a very low catch rate. Now, that's hard to do. That number is increasing. As you can see, there have been more FCPA cases since the year 2000. But it's still a very low rate. And, this is just like a very standard, what is called a cat and mouse game in criminality. You can continue breaking the law if you think that there's a reasonable chance you won't get prosecuted, but I don't think that's going to last for long. And the penalties are very serious. They are very high in monetary amount. And of course, the reputational cost for your company is indeed very high if you get caught.
the oil business, as well as other extractive industries like mining, all have something in common, and that is that to be able to operate in countries, they need permits. They need permission from the countries where they operate to actually extract these minerals and this oil. And that means they have to bid for licenses. And once government officials get involved in business, we tend to find higher incidences of corruption. In our surveys, oil and gas is a high-risk industry. The highest risk industry, for example, in our research, is public works and construction. Now, this will not surprise your audience that corruption is prevalent in this sector, but very similarly, in oil and gas, you're also dependent on the goodwill of government officials and on procurement processes that are run by government officials. Corromper é simples. Evitar a corrupção é mais complicado. Mas pode ser feito com base na experiência de organizações voltadas para o combate a essa prática em nível mundial. É o caso da Transparência Internacional, uma ONG, organização não governamental, que há mais de 20 anos se dedica a combater a corrupção pelo mundo. A Transparência produz até um índice anual que chama de percepção da corrupção no setor público. Ou seja, como as pessoas que fazem negócios em vários países percebem o grau de corrupção na área pública em diferentes nações.